E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, hoje a gente dá continuidade às nossas aulas de história. Espero que vocês estejam entendendo as sequências que a gente vem vendo em relação aos conteúdos. Para que a gente entenda esse próximo conteúdo, que vai ser sobre a Grécia Antiga, a gente vai falar um pouco sobre a parte econômica, social e política desta sociedade e algumas diretrizes direcionadas à questão desse território. Para que a gente inicie essa aula, é necessário que a gente entenda um pouco sobre a questão das noções geográficas dessa sociedade. Aí você pode perguntar, professor, por que é necessário entender a questão geográfica, a questão física desse local? Justamente para a gente poder compreender como essa sociedade se organizava e por que ela se organizava. Um exemplo quando a gente foi estudar o assunto antigo, o assunto anterior, que falava sobre os egípcios, a gente viu que ele se localizava perto do rio Nilo, justamente por conta da sua questão econômica, que era através da agricultura. Então a gente vai ver na Grécia a questão também geográfica para a gente saber como era a organização desta sociedade. Bom, se a gente pegar o mapa, é, que fica localizada ali próximo à Península Balcânica, e a gente for verificar, a gente vai perceber que a Grécia ela está em uma localidade e próximo dessa localidade tem como se fosse outra localidade. Aí você pode perguntar, como assim, professor? Bom, a Grécia ela está dividida em dois pilares. A Peloponesa, que é a cidade de Espartas, onde fica a cidade de Espartas, tendo como sociedade chamada de Jônios. Do outro lado vai estar a Ática, aonde tem a cidade de Atenas e a sociedade que se estabilizava nesse local é os egípcios. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a história da Grécia. E a história da Grécia ela está dividida em 5 fases. Vamos lá. A pré-homérica, a homérica, a arcaica, a clássica e a helenistas. Então a gente vai ver um pouquinho sobre essas sociedades para que assim a gente possa compreender como foi a organização social em relação a essas sociedades. Vamos lá. Para que a gente entenda a pré-homérica, a gente vai fazer um pouquinho referência a uma pessoa, porque a própria palavra homério, pré-homério, ele já vai se descrever por conta de duas obras chamadas de Eliada e Odisseia. Aí você pode dizer, professor, e o que é que tem a ver Homero com essas duas obras? A gente vai entender, porque essas obras elas foram escritas por um rapaz chamado Homero. E a partir das suas escritas é que a Grécia teve essa sua formação. A gente vai ver o que tinha nessas escritas. Vamos lá começar pela Eliada. A Eliada a gente vai observar que vai ser uma obra escrita, ou seja, uma narração aonde ele vai narrar as questões das guerras de Troia, e nela a gente vai observar como funcionava todo o enredo em relação às guerras, e também a gente vai observar também as questões de Homero, que era o escritor, que ele relatou lá os procedentes de guerras, como aconteciam essas guerras, e também a questão da população nesse período que elas viviam, como é que estava essa população. Então, nessa obra que é importantíssima para a história da Grécia é chamada de Eliada. E a outra obra, que é escrita também justamente para se remeter à história da Grécia, vai ser chamada de Odisseia. E por que Odisseia? Porque ela vai descrever a história de um rei chamado Ulisses, e esse rei será o rei de Troia, e assim vai mostrar como é que se deu todo o enredo e a questão desse rei que se denominava como uma grande vertente social daquela sociedade, ou seja, um ponto político estabilizado dessa sociedade. Então a gente já viu que o período pré-homérico ele vai ser escrito pela obra de Homero, que escreve Odisseias e Eliadas. Bom, pessoal, para que a gente entenda toda essa questão contextual, eu quero que vocês entendam dois fortes pontos históricos para entender esse procedimento do período homérico. Vocês têm que lembrar um pouco sobre
a chegada de alguns povos nessa sociedade. E quem são esses povos? Os dórios, os jônios, os aquíleos e outros povos que começaram a adentrar e povoar essa sociedade. Vale salientar que a gente está falando da antiga Grécia, ou seja, da Grécia em processo de formação. A parte pré-homérica é essa que eu expliquei para vocês, descrita nessas duas obras. Já a parte que vai falar um pouco sobre a questão homérica, preste atenção, a gente vai ver uma unidade gentílica. Professor, o que seria essa unidade gentílica? Seria pequenos agrupamentos de pessoas humanas ligadas aos laços consanguíneos. Como assim? De laços de pater. Se chama de pater. O que significa pater? Pai. Mas não é pai como a gente conhece da nossa família, que existe pai, mãe, filhos. Não. Vai ser a questão da base de produção em relação às pessoas, porque a sociedade está no processo formativo, e estando no processo formativo, ela precisa o quê? De população. Então, gênero, a gente precisa entender que o que seria esse gênero? Unidade básica de produção e uma unidade básica de produção autossuficiente. Não tem classe social, ou seja, são propriedades privadas. A gente vai entender posteriormente mais sobre todas essas questões. Vamos lá. Uma coisa que a gente precisa entender, que é bem importante também, aqui eu coloquei o índice, né? A questão do slide, a introdução, que é essa que eu estou dando para vocês, em relação a essa constituição dessa civilização grega. Uma coisa que a gente precisa entender sobre a questão dos gênios é que os gênios eles vão fazer a formação, a organização dessas sociedades. E unidos a isso, ela vai se juntar às fatrias, que vai originar a questão das tribos, ou seja, gênios com fatrias vai ser igual a tribos, e as tribos vai ser igual a os demos, ou seja, a aglomeração e questão de comunidade, de crescimento populacional. Era como se fosse pessoas que têm o mesmo grau sanguíneo que se juntavam para que assim eles pudessem ir assim associando a questão populacional da Grécia. Durante o século XII a.C., que é um século muito importante para a Grécia Antiga, a gente vai observar a questão do gênero, que ele vai começar a perder sua autossuficiência, ou seja, de organizar aquela sociedade de acordo com os grupos sanguíneos, ou seja, com uma família só, a gente vai perceber que ele vai começar a perder, vai começar a observar que eles não conseguem ser autossuficientes, ou seja, ordenar essa sociedade. Ou seja, a gente vai observar que ela consegue produzir, não começa a não conseguir mais produzir para aumentar sua população. Então, a partir daí, o pater, ou seja, o pai, ele faz e separa os agrupamentos. Separando os agrupamentos, ele vai começar a organizar as terras. Em que sentido, professor, essa organização das terras? Vamos lá entender comigo. Ele estava tentando organizar a população em relação ao seu aspecto populacional, mas ele começa a perceber que com o passar do tempo ele vai começando a perder essas instâncias. Ele não vai conseguir mais ter esses agrupamentos autossuficientes. Ele começa a ser o quê? Desorganizado. Então ele vai começar a distribuir pedaços de terras para várias pessoas, só que uns grandes, aqueles que eram mais ligados a eles, aos superiores, aqueles que tinham poder daquela época, recebiam grandes proprietários de terras, mas aqueles que eram mais humildes daquela sociedade recebiam pequenos pedaços de terras, e outros não recebiam nenhum pedaço de terra. Sendo assim, vai gerar nessa sociedade uma desorganização social. Por quê? Cada um vai receber a sua, vamos dizer assim, a sua organização de terra, mas vai gerar uma desigualdade social, uma desigualdade de classe. E aí, com essa desigualdade de classe, vai gerar algo bem importante que é chamado de desagregação da unidade gentílica, ou seja, das questões sanguíneas, que envolvia a família na questão de sangue. Então a gente vai observar que a partir dessa divisão de classes e divisão de terras, a Grécia ela vai passar a ser chamada de cidades-estados. E essas cidades-estados ela vai ficar bem conhecida, e até hoje, quando a gente vai estudar algumas sociedades, a gente vê quando ela se estabiliza como cidade-estado. Ou seja, passa de um agrupamento menor para um agrupamento maior,
onde vai ter que ter uma formação política e social naquela localidade para que o chefe daquele estado ele consiga organizar aquela sociedade. Diferente das civilizações antigas, né? Porque a gente observa que a maioria das civilizações antigas ela tinha os anciões. Quem seriam os anciões? Aqueles mais velhos. Os mais velhos da família era que ordenavam como aquela família deveria se projetar ao longo do tempo. Bom, pessoal, a gente vai ver que as cidades-estados elas vão começar nesse processo formativo e uma das principais cidades que vai se formar é a cidade de Atenas. Bom, professor, o que seria essa cidade? Seria uma das cidades mais conhecidas da Grécia e colocada como berço da civilização ocidental. E ela só se localizava, a gente precisa ver o ponto geográfico, na margem do rio Atílica e a sociedade era os jônios. Então a gente já viu que a Grécia ela se dividia em duas cidades, em duas principais cidades, que era Atenas e Espartas. Sua constituição, a gente viu os povos que povoaram e a questão da organização populacional. E agora a gente vai ver particularmente cada cidade, a cidade de Atenas e a cidade de Espartas. A gente já viu aqui que a cidade de Atenas está localizada na parte da Ática e também da questão dos jônios, que era aquela sociedade que organizava todo aquele ponto. A gente vai ver um pouquinho sobre a economia. Quando a gente fala da economia, preste atenção no que eu vou falar com vocês. A gente vai perceber qual era o seu ponto econômico que organizava toda a questão da Grécia. Então a gente vai ver as partes que eram organizadas e como se dava essa organização. Vamos lá. A organização da cidade de Atenas. Vamos lá, pessoal, vamos pensar comigo. O comércio era muito efetivo naquela época. Aí você pode perguntar, professor, era por meio da agricultura? Da agricultura? Não. A agricultura era também uma fonte de renda, mas não era a principal fonte de renda. Por quê? A gente precisa entender que essa localidade que a gente está falando hoje, ou seja, Atenas e Espartas, ela era uma localidade difícil em relação à questão das terras, ou seja, não se dava para ser um mecanismo de produção por meio da agricultura. Por quê? Era uma localidade muito montanhosa. Então, se tem muita montanha, vamos pensar aqui comigo. Tem muita montanha, consequentemente, não vai se ter um nível de plantação. Porque para que você plante, na maioria das vezes tem que ser o quê? Algo reto, que consequentemente você tem a estabilidade daquele terreno. Então, como a cidade de Atenas era um pouco desequilibrada, tinha muito morro, então as pessoas não conseguiam fazer suas plantações. Ou seja, a principal atividade econômica não era a agricultura. Então, Atenas ele vai ter, de primeiro momento, que se reorganizar para conseguir equilibrar o seu ponto econômico. E a gente vai ver como se deu esse equilíbrio econômico de Atenas, certo? Então, ele se caracterizava como, professor? Se caracterizava na busca de matérias-primas. Eles começavam a se organizar naquela sociedade por parte do comércio. Em que sentido? Comprando equipamentos, comprando utensílios de outros locais e trazendo para Atenas para apenas seu nível de produção. Ou seja, uma das coisas que mais se organizaram nesse ponto na cidade de Atenas é que eles vão viajar muito para muita localidade em busca de matéria-prima. E assim, uma coisa que vai ser bem interessante para eles é que eles vão começar a buscar colônias. E o que seria colônias? Seria buscar terras que ainda não têm, vamos dizer assim, um firmamento, ou seja, um dono, uma pessoa que tenha autonomia sobre aquele território. Poderia ter até população que morasse lá, mas não tinha nada registrado daquela cidade ou daquela localidade. Então, essas sociedade de Atenas, eles começam a procurar localidade para que assim eles possam retirar a matéria-prima e, consequentemente, equilibrar a sua economia. E com essas viagens que aconteciam com o pessoal da cidade de Atenas para o crescimento econômico da sua cidade, gerou um grande embate em relação à questão cultural. Por quê? A partir do momento que você fica andando por outras civilizações, por outros locais, você vai aprendendo o quê? Algo novo em relação à questão cultural daquelas outras pessoas. Então a Atenas ela não vai se equilibrar na parte, vamos dizer assim, totalmente cultural. Ela não vai ter uma cultura própria. Por quê? Ela vai ter uma mistura de culturas, que é isso que vai simbolizar a questão
do conhecimento e da questão cultural. Então a gente pode pensar o quê? Vamos lá, um povo que fica isolado, ele não vai ter um conhecimento, mas a partir do não vai ter um conhecimento com as outras culturas, mas a partir do momento que ele gera a pluralidade cultural, ele vai ter um contato entre todas as outras culturas diferentes, sendo assim, aglomerando a questão dos costumes, dos saberes e também das tradições. Então a gente viu a parte econômica e a parte cultural. Bom, aqui eu coloquei no slide para vocês um pouco sobre a parte política de Atenas. Ele vai dizer assim: os atenienses experimentaram várias formas de organização políticas, são elas a monarquia. O que seria um processo de monarquia? Vai ser onde o rei é o chefe, o juiz e o sacerdote. Seu poder é limitado por um conselho, ou seja, o monarca ele vai ser como se fosse aquele que tem a autonomia centralizado toda nessa constituição, mantendo as suas influências. A oligarquia seria composta por 9 pessoas que vai organizar a estrutura daquela cidade. E a timocracia, que é formada por os três mais ricos e somente donos e proprietários de terras que poderiam participar dos embates políticos. Quando a gente fala em embate político, a gente precisa se organizar nessa ideia. O que seria um embate político, professor? Seria quando a população ela vai participar da organização das leis, das organizações sociais, que envolve toda a população. Bom, uma coisa interessante que a gente pode pensar sobre a questão ainda política é que eles viveram também um processo de tirania. O que seria um processo de tirania? É quando o chefe governava com um poder ilimitado, ou seja, não tinha limite, sem perder à vista o que devia representar o povo. E assim representava a questão da nobreza e também do monopólio político organizado naquela sociedade. Então a gente vai ver todo o procedimento político e a última vai ser a questão da democracia, que todos os cidadãos participavam dos enredos em relação à questão da Grécia. Aí você pode perguntar: professor, a democracia é o que nós vivemos hoje, então todo cidadão poderia votar. Não, essa democracia que a gente está falando aqui vai ser uma democracia diferente. Por que diferente? Porque só quem vai poder participar das decisões políticas vai ser quem é filho de pai e mãe ateniense e ser maior de 18 anos. A partir do momento que você tinha essas três características, era filho de pai e mãe ateniense, poderia intervir no processo político. Então essa democracia ela pode ser dividida em dois pilares. A participação direta. O que seria a participação direta? Todos os cidadãos poderiam votar, como nós temos a nossa, que é direta. E a indireta, que seria que escolhia participantes, e esses participantes eles não poderiam ser mulheres, não poderiam ser estrangeiros e também não poderiam ser escravos. Ou seja, três classes sociais estavam fora desse pilar em relação à questão política. Então aqui eu coloquei, ó, não se engana, a democracia ateniense era bem diferente da nossa, mas quem era cidadão era que participava da questão democrática, que eu já falei para vocês. Era apenas filho de pai e mãe ateniense. Guardem isso aí, não esqueçam. Aqui eu coloquei que nem todos eram habitantes, porque era considerado habitantes quem era filho de pai e mãe ateniense. E aqui a sociedade. A sociedade era dividida em três classes. Era dividida em classe e a gente vai ver aqui, ó, os bem-nascidos, donos das melhores terras, os geomores, quem seriam esses? Formados pelos pequenos proprietários de terras, os dermiúgos, que eram os comerciantes e artesãos, os metecos, que eram aqueles que construíam a questão dos estrangeiros e a questão dos comerciantes livres, mas sem direito civil ou político, porque os metecos aqui já fala, são estrangeiros. Se são estrangeiros, não são filhos de pai e mãe ateniense. E os escravos, que eram aqueles que eram prisioneiros de guerras, sem direito político, e algumas polis poderiam exercer todas as funções, menos a questão política. Vamos lá pensar aqui na questão dos escravos. Como assim prisioneiros de guerra? Como é que se dava essa questão da prisão? Eu disse para vocês que eles eram o quê? Uma sociedade que ia em busca de novos territórios. Então, a partir do momento que eles dominavam aquela colônia, aquele território, para abstrair as matérias-primas, aquela população que estava lá concentrada naquela localidade, ela era colocada como prisioneiro de guerra.
Aqui a questão da educação e a mulher na sociedade ateniense. As ideias de que o objetivo da educação é preparar um cidadão, tão mencionado na atualidade, nasceu em Atenas. Para eles, o que dizia a respeito da polis afetava todas as sociedades e seus membros. Por isso, mesmo a educação fazia que o indivíduo ter um bom senso, um preparo físico, psicológico e intelectual. O desenvolvimento do cidadão leal da polis formava-se um homem e o domínio de si mesmo em um equilíbrio. Ou seja, a sociedade em relação à questão do estudantil, todos tinham direito à questão educacional, para que eles fossem o quê? Seres pensantes, intelectuais, que vai diferenciar de Espartas e a gente vai ver por que vai se diferenciar o ponto estudantil de Espartas. Aqui eu coloquei as condições das mulheres. Elas viviam na Grécia e era composta por a questão de ser submissa ao homem, né? Com exceção de Espartas. As mulheres eram dominadas pelos homens, chegavam mesmo a ser compradas para ser escravas. Aqui a gente vai ver uma citação de Aristóteles, um dos principais filósofos, que ele vai dizer assim, ó, a mulher é um ser imperfeito e por isso é inferior, colocando a mulher com um procedimento inferior. Em Atenas, o que acontecia com a questão das mulheres? As mulheres bem-nascidas viviam isoladas num aposento de casa para que elas fossem totalmente na função de gerar filhos e de preferência homens. Por que de preferência homens? Porque o homem tinha muito mais domínio naquela época. Então a gente observa que é uma sociedade totalmente, vamos dizer assim, totalmente contra a imagem da mulher. Então, uma sociedade preconceituosa. Uma coisa que a gente vai entender quando a gente for trabalhar agora é Espartas, que era outra cidadezinha que existia na Grécia. Aí vai dizer assim, ó, a sociedade espartana estava dividida em três camadas. Os espartanos, que era a classe dominante, os soldados e os profissionais. A única atividade que poderia dedicar era a da guerra e também da questão política. Vale salientar que em Espartas era diferente de Atenas em um sentido. Toda a educação era vinculada à questão do militarismo, ou seja, em Espartas as crianças eram treinadas justamente para a guerra, que foi um símbolo de Espartas. Espartas vai se simbolizar ao longo do tempo como aquela sociedade de guerra, do poder. Uma coisa que a gente vai perceber nisso é que eles eram soldados. Os espartanos, todos eles eram soldados de guerras. Os periéticos, que eram os camponeses, comerciantes e artesãos, e alguns possuíam terras e bens e tinham uma certa autonomia. E a questão, por exemplo, do casamento entre espartanos e periéticos era proibido. Servia no exército em uma unidade à parte, ou seja, era separado a questão dos espartanos de sangue e dos periéticos, que eram aqueles que viviam nessa sociedade, mas viviam um pouco separados, justamente por conta que a gente vai entender depois como vai se dar essa separação. Por quê? Essa separação ela vai se dar só para que vocês entendam essa questão contextual. No território espartano só poderia morar as pessoas, a maioria das pessoas que moravam eram os espartanos. Aqueles que não eram espartanos, eles moravam à margem dessa sociedade, ou seja, eles não moravam dentro dessa sociedade, eles moravam próximo para produzir na questão econômica e ajudar no âmbito do crescimento dessa cidade. Ou seja, se não era espartano, não poderia morar propriamente dentro daquela cidade. Eles moravam ao redor e, consequentemente, eram aqueles que serviam como servos, como os trabalhos, que é chamados de ilotas. Cultuavam a terra, aqui eu coloquei, e iam muitas vezes à guerra como escolta, carregadores e criados. Para prevenir a constante revolta, os espartanos promoviam mudanças anuais de ilotas, ou seja, de pessoas que estavam responsáveis pela essa questão do cultivo das terras. Todo ano era organizado como se fosse uma eleição para trocar o símbolo daquela pessoa que estava na frente dos ilotas. A educação da mulher espartana era totalmente diferente da de Atenas. Vamos lá pensar aqui comigo o que acontecia. Em Espartas, a educação das crianças era tarefa do Estado e tinha como finalidade preparar o indivíduo para a guerra. Como assim, professor? A mulher, quando ela tinha um filho, quando o filho completava 7 a 8 anos, o que se acontecia com ele? Ele era entregue ao Estado para ser preparado para a guerra.
vale salientar que essa sociedade é uma sociedade que está atrelada à questão militar. A maior força que eles têm lá é formar o quê? Soldados. Então, a partir do momento que se tem um filho, que ele completa 7 anos, é necessário dar ele ao Estado para que o Estado faça o procedimento formativo no quesito de guerra, para ele se tornar um grande soldado. E aqui eu coloquei, ó, os espartanos já iniciavam sua vida educacional, como veremos com mais detalhes a seguir. A educação feminina era totalmente limitada. As mulheres e as crianças estavam vinculadas até um certo momento para depois se passar para o Estado. Outra coisa que acontecia com essa sociedade. Uma das atividades mais formativas das mulheres é que elas eram levadas a se exercitar muito. Por que as mulheres eram levadas a se exercitar? Porque era uma sociedade que colocava as mulheres apenas para o procedimento de ter filhos. Então, quanto mais a mulher fosse saudável, ela iria gerar no seu ventre o quê? Filho saudável. Você pode dizer, professor, e se nascesse nessa sociedade uma criança com deficiência, com algum tipo de deficiência? Essa criança era levada para um penhasco e era jogada de lá do penhasco, justamente porque ela não se tinha utilidade para o Estado. Era uma criança, vamos dizer assim, por ter deficiências, vista uma criança que não tinha importância para aquela sociedade. Até porque a maioria dos meninos era criados para quê? Para ser soldados. Você pode perguntar, professor, mas se nascessem mulheres, elas eram bem cuidadas porque era elas que iriam que dar à luz de crianças e de preferência que fosse homem para ser soldados. Aqui eu falei sobre a questão das crianças. Aos 17 anos, os rapazes eram submetidos a uma prova e essa prova era gerada no campo. Era como se fosse um campo e era colocado lá eles com os escravos. E eles tinham que degolar os escravos para mostrar a questão da força, da independência. E em seguida, passavam a viver como soldados no quartel sem poder casar até os 30 anos. Só a partir dos 30 anos podia participar das assembleias, casar e deixar o cabelo crescer. Aos 60 anos se aposentava na íntegra em relação ao conselho. Ou seja, você era de 8 anos até 60 anos um soldado. E em 30 anos era como se fosse a faixa média para você poder casar ou para você poder participar das discussões políticas. Uma coisa que a gente pode entender aqui em relação a isso é que acontecia muito uma coisa bem interessante em relação à Constituição da Grécia. E aqui eu coloquei para vocês algumas imagens que vai representar a questão dos cidadãos da Grécia e as roupas que eles utilizavam durante aquele processo. E aqui eu coloquei algumas sugestões de atividades que eu estarei passando para vocês. Vocês vão paralisar o vídeo de vocês agora e copiar essas atividades. Paralisa, copie essas atividades no caderno de vocês para vocês responderem, certo? Uma coisa que a gente precisa frisar aqui em relação a essa sociedade espartana, que é bem importante, que a gente não pode esquecer de mencionar isso, era que era uma sociedade considerada xenofóbica. Professor, o que seria isso? Seria uma sociedade que faz com que aquelas pessoas que moravam, por exemplo, os estrangeiros, as pessoas estrangeiras, elas eram como se fossem expulsas desse local. Em que sentido, professor? Todos aqueles que habitavam Espartas, ou seja, os dórios, né, que eram aqueles que eram tinham o domínio centralizador nas suas figuras, era o povo que estava vinculado à questão militar, como vocês sabem ao longo da explicação e entenderam, né, que a formação toda era na questão militar. Já as pessoas que não faziam produção em relação a isso, elas não poderiam ficar dentro, ou seja, eles eram totalmente excluídos do processo daquela cidade, seja econômico, social ou político. Ou seja, eles repudiavam todos aqueles que eram de outras regiões e vinham para dentro da cidade de Espartas. Eles queriam sim a ajuda daquela sociedade, mas eles tinham que ficar à margem daquela sociedade, como eu já falei anteriormente para vocês. Então, espero que vocês tenham entendido todas essas composições. Não esqueçam a sugestão de atividade que está aí na telinha de vocês. Dê uma pausa, copie as atividades e respondam. São cinco questãozinhas bem básicas para vocês responderem e conseguir assimilar a questão do conteúdo. Espero que vocês tenham entendido e espero que a gente retorne logo para a nossa sala de aula. A gente sabe que
quando a gente está na nossa sala de aula, a gente tem os debates, a gente pode debater algumas coisas, principalmente em relação a essa questão da exclusão da mulher na Grécia Antiga e também da questão da formação das crianças no seu aspecto militar. Mas enquanto isso, a gente fica em casa e eu coloquei também para vocês no guia de estudo que eu estarei enviando via WhatsApp tanto a questão do conteúdo para vocês dar mais uma lida lá e conseguir associar o que eu falei à questão da leitura e também um link que vai ajudar vocês a assistir um documentário que vai associar toda essa questão do conteúdo. Bom, pessoal, um cheiro, um abraço, saudades imensas de vocês. Espero que vocês estejam todos bem e fiquem em casa, certo?